Oi, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Olá, é um prazer ter vocês conosco mais uma vez para a glória de Deus. Sim, e hoje você vai assistir aqui no canal mais um vídeo de testemunho do nosso quadro Qual Qual a a Sua sua história? História? E hoje é um testemunho internacional e com tradução para o português, e nós já estamos aqui com a nossa palestrante e também com a nossa tradutora, que já esteve ajudando aqui a gente várias vezes. Exatamente. Estaremos hoje com a Juliana Carvalho, ela que faz a tradução consecutiva para vocês. Mandem abraços para elas aqui nos comentários. Ela já fez para nós a tradução de vários outros vídeos também, que dá oportunidade para que todos possam ouvir essa linda história de transformação. Também teremos como palestrante a Tami. A Tami, ela tem uns laços aí com a Stephanie Griffin, que também nós já fizemos testemunho com ela aqui no canal, com a Juliana traduzindo, e algumas pessoas também do Little Light Studios, como Scott Myers, Mike Jenny, Alex Cachillerros, também estiveram conosco. Exatamente. Hoje vocês vão conhecer uma história que fez a gente refletir muito, né? Quando a gente conheceu. A gente ficou pensando assim, o que que é que eu tenho reclamado da minha vida? Porque eu não sofro nada em relação ao que você vai conhecer hoje. Tranquilas. Então, Exatamente. assim, dê valor ao que você tem hoje, à família que você tem, às conquistas que você tem, à liberdade que você tem, a poder viver com quem você ama por perto. Porque hoje você vai conhecer uma história que envolve muita dor, que Exato. envolve muita tristeza, mas que também tem uma alegria no final, tem uma união com Cristo, um resgate, enfim. Mas eu quero que vocês prestem muita atenção e saiba que Deus cuida de tudo e que Ele está, sim, atento ao que você está passando e que Ele pode, sim, mudar a sua vida, tá Amém, bom? amém. Então hoje vocês vão ver da rebelião à redenção com Tami e Juliana. Isso, eu vou colocar aqui as duas na telinha e vou pedir para a Tami começar com uma oração. A gente já vai começar fazendo a tradução. E se você é novo por aqui, ó, saiba que a gente tem vários outros testemunhos que você pode acompanhar, que você pode ali assistir, e você pode compartilhar para que outras pessoas venham assistir também. E eu convido você também a já compartilhar esse link aqui neste momento. Chama as pessoas para vir assistir ao mesmo tempo aqui com você e interagir aqui com a gente no chat aqui no YouTube, tá bom? Exatamente. Então vamos colocar aqui na tela para vocês conhecerem o rostinho da Tami e também aqui da Ju e dizer welcome, Welcome. welcome to our channel in Brazil. Thank you. Ju, então você conduz para ela fazer oração e Uhum. começar o testemunho, tá bom? Obrigado, Juliana. Ok. Obrigada a vocês. Okay, Temi, so let's start. So they make an introduction in Portuguese, and now it's with you, okay? So you can pray, and I will translate your prayer, okay? Okay. Dear Heavenly Father, we come to you today, Lord God, and we thank you, precious Father, for giving us this platform that we may speak to other families and mothers, Lord God, so that they don't make the same mistakes that I've made. And Lord God, you say in Philippians 4:13 that we can do all things through Christ who strengthens me, Lord God. You are our strength. You are our rock, precious Father. And we pray, Lord God, that you will use my words, Lord God, to speak to others, and that you will do everything within your power to keep families together and help parents, Lord God, and mothers to make choices that are pleasing to you, Lord God, because all of our choices affect not only us, but those around us that we love. So we come to you, Lord God, and we thank you for the blessings that you give to us and for giving us this platform and that we may reach others to make godly decisions. In Jesus' holy name we pray. Amen. Querido Deus, nós te agradecemos pela vida, te agradecemos pela oportunidade que nós temos de estar aqui, te agradecemos por essa plataforma que nós temos e que outras pessoas, né, pais e mães, familiares possam ouvir essa história e que eles, através da minha história, consigam
tomar decisões, boas decisões para criar os seus filhos e que eles não tomem as mesmas decisões que eu tomei, mas que esse testemunho possa servir de lição para cada um deles. Nós te agradecemos mais uma vez por essa plataforma e te pedimos que o Senhor nos guie, nos conduza em tudo que for falado aqui, guie as minhas palavras também. É o que nós te pedimos, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amen. Amen. So my childhood started very good for the most part. I come from a very loving family who was very involved with the church. Ok? Então, eu cresci numa família, na verdade, eu tive uma infância muito boa, e eu cresci em uma família que frequentava a igreja, que estava presente na igreja. I had two sisters. My mom sang and played the piano in church. My dad was a speaker at the church, and we were very involved with Bible studies and going to church regularly. Tinha duas irmãs, e a minha mãe tocava piano, cantava, meu pai pregava, então nós estávamos sempre envolvidos na igreja e em estudos bíblicos também frequentemente. So everything started out really good. And then my dad got into a motorcycle accident and he lost his job at the steel plant. That's when our lives began to change. E o que aconteceu foi que meu pai sofreu um acidente de moto, e depois disso as nossas vidas começaram a mudar, porque ele perdeu o emprego dele, e a nossa história começou a ter um rumo diferente a partir daí. Soon my dad began to drink. The fights were regular. My mom had to go back to work as a result from my dad losing his job. Just a plethora of bad things began to happen in my life. Meu pai começou a beber, e por conta de ter perdido o trabalho, minha mãe precisou voltar a trabalhar, e as brigas eram constantes, e por conta disso, as coisas começaram a mudar e ser diferente nas nossas vidas. I remember I even I did actually, I jumped out of a tree and had to have stitches all the way up my belly. Eu me lembro, inclusive, de pular de uma árvore, e tenho, as cicatrizes dos pontos, toda a minha barriga. I was probably only about 8 years old then, and I had just seen my best friend get run over and killed by a drunk driver. So that was really hard on me as a small child. E eu tinha basicamente 8 anos na época, quando eles se separaram, e eu vi a minha amiga, ser atropelada por um bêbado e ser morta na minha frente, e isso começou a ter um impacto muito grande na minha vida. Yeah, and on top of this, my parents had just told me they were getting a divorce. So we ended up moving. I moved with my mother. We changed schools several times, more times than I can count. And I began to get bullied at these schools. So that was really difficult. Então, os meus pais, eles anunciaram, me disseram que eles iriam se separar, e nós tivemos que mudar com a minha mãe para outro local, tive que mudar de escolas mais vezes do que eu posso contar, e eu comecei a sofrer bullying na escola. I struggled with reading at this point because of the bullying. I was embarrassed to read in front of the children that were obviously making fun of me and bullying me. So that was difficult, and not even knowing how to read at this point, until a teacher recognized what was going on, and she kind of took me under her wing and began to tutor me every day after school. E nesse processo, por conta do bullying, eu tinha muita dificuldade de leitura, porque era muito difícil ler na frente das crianças, por conta de todo o bullying que eu sofria e por toda a situação que eu estava passando, até que uma professora, ela percebeu o que estava se passando comigo e me ajudou e me amparou para que eu pudesse superar isso. So while all this was going on,
I couldn't even turn to my mother. My mother at this point had gotten hooked on prescription pills, and she became a totally different person. She was an amazing mother when we were really young, but at this point, she's now hooked on prescription pills, and she just was a different person. E naquele momento eu não podia me voltar para minha mãe. Ela foi uma excelente mãe quando nós éramos menores, mas naquele momento, depois de toda aquela situação, ela ficou, ela tinha, né, prescrições médicas de medicamentos e de drogas, né, medicamentos, é, e basicamente ela ficou viciada naquilo e a gente não podia, eu não tinha como basicamente me conectar a ela, então So she told me she hated me on a regular basis, and I looked exactly like my father. So I guess she would look at me and she would see my dad. And because of the bitterness that was going on between them, she had this hatred when she would look at me. And that made things even more difficult for me as a child. E por muitas vezes ela dizia que me odiava, porque eu era exatamente semelhante ao meu pai. Então, por conta do amargor, do ressentimento que havia entre eles naquele momento, ela basicamente jogou isso para mim, descontou isso para mim, e isso foi muito difícil naquela situação. So she would stay in her room and she would cry and sleep most of the time, I guess, because of the medications that she was on. So I used to write poems. I was excited because I'm now learning how to read. And I was making up these poems and trying to get my mother's attention. So I would write these poems and slip them under the door to try and get her attention at this point. E eu estava muito feliz porque eu finalmente estava conseguindo ler, escrever, e como eu queria, né, me conectar com ela, ela dormia muito provavelmente por conta das prescrições, né, dos remédios, então ela ficava muito no quarto dela. Então, naquele momento que eu estava realmente me desenvolvendo, eu comecei a escrever poemas, porque eu estava muito entusiasmada pelo fato de estar conseguindo ler e escrever. Colocava por baixo da porta para que ela pudesse ler e, de alguma forma, eu queria a atenção dela. So as a child, you're thinking, okay, things are going to finally get better. And I broke my arm at this point. I was wrestling with my cousins, and I remember I broke my arm. And then we had this assignment at school, and we were to pick leaves and iron them between wax paper. And I got poison sumac and nearly died from that. E naquele momento, como criança, eu pensei, bom, as coisas finalmente vão começar a dar certo e vai ficar tudo bem, mas eu quebrei o braço, eu estava brincando com um dos meus amigos e, no caso, eu quebrei o braço e tive um trabalho da escola em que a gente tinha que fazer alguma atividade com cera. E por conta de inalar aquela cera, eu acabei tendo um envenenamento e quase morri. So I ended up failing fourth grade because of all these things that were going on in my life. I had a hard time focusing. I missed a lot of school because of the illnesses that I had and so forth. On top of everything else that was going on, I now found out my dad was moving to California and living in Ohio and being very close to my dad. This was extremely difficult. E por conta de todas essas dificuldades né, do fato de ter ficado muito doente, faltar muito à escola, aliás, eu perdi, né, acabei perdendo o quarto ano e por conta das faltas. E naquele momento eu fiquei sabendo também que o meu pai, ele estava se mudando para Califórnia, e como nós morávamos em Ohio e nós éramos bem próximos, naquele momento ele estava indo para distante. So I didn't really have much contact with my dad. He's in California at this point, and he's in the movie business now. He got a job with my uncle, and he's in the movie business and working late hours. So I rarely heard from my dad, and this was
things were just getting harder and harder for me at this point. E como ele se mudou para Califórnia, meu tio acabou arrumando um emprego para ele na indústria de filmes, e ele trabalhava muitas horas e muitas vezes até muito tarde, então eu basicamente não tinha contato com ele, não conseguia entrar em contato com ele, ou saber dele, ou me comunicar com ele, e as coisas foram ficando cada vez mais difíceis e mais difíceis para mim. So growing up until that age, going to church, I always turned to the Lord, but at this point, I was beginning to feel like God turned his back on me and our family because I lost everything. And this is when I started my rebellion stage in my life. E naquele momento, pensando como uma pessoa que havia crescido na igreja, eu comecei a achar que, depois de todas as coisas que estavam acontecendo conosco, que Deus tinha dado as costas para mim. E foi neste momento que eu comecei a minha rebelião, por assim dizer. So ultimately, I ran away. Not only was I not getting my mother's attention, when I did get her attention, it was more hatred. So at this point, I ran away from home. I was probably 13 maybe at this point. E naquela situação, todas as vezes que eu tinha o contato com a minha mãe, na verdade era mais envolvido com ódio. Então, eu decidi que eu iria fugir de casa, e eu tinha basicamente 13 anos na época. I remember sleeping in a really cold garage, and I was really scared. And I don't recommend any child ever run away. Anything could have happened. This is the point where a lot of children actually end up being trafficked or hooked on drugs. So I just totally want to recommend children, anybody, do not run away. But I ended up going home. I was cold, I was scared, I had nowhere to go. E naquele momento eu me vi numa garagem muito fria e escura, e eu estava muito temerosa, né, com medo daquela situação, e na verdade eu não recomendo isso para ninguém, de fugir de casa, é realmente muito triste, e é exatamente nessa situação que algumas crianças acabam sofrendo tráfico humano e outros perigos, então é algo que realmente pode levar a drogas, a adicção de drogas e outros problemas, então realmente é algo muito triste. So rather than getting my mother's attention in a sympathetic way, she ended up getting very angry with me for running away. And it turned out we got into an argument, which turned into a fight. And I ended up actually hitting my mother. So she called the police on me, and I was actually arrested for running away and for being unruly. Então, na verdade, aquela decisão de fugir de casa foi basicamente para ter, assim, a atenção da minha mãe de uma forma, né, mais animosa, e o que aconteceu foi que isso despertou mais raiva, mais ódio nela quando eu voltei para casa, e nós começamos a discutir, e essa discussão virou uma briga, e eu acabei batendo nela, e por conta disso ela acabou chamando a polícia para mim, e eu fui presa por conta, né, de ter fugido de casa e por ter agredido ela. I actually liked the detention center facility where they sent me. I felt there was this sense of normalcy, and there was structure, which is something I was so desperately craving. And there was actually people that were listening to me, which is what I wanted. Uhum. E naquele momento que eu fui para detenção, na verdade, eu até gostei daquele lugar, porque ele me dava um senso de normalidade e de estrutura que eu não tinha, e aquele senso de a situação de pessoas realmente estarem ali e me ouvirem, que era exatamente o que eu buscava, né, a atenção de pessoas.
So when I got out, I couldn't go back to my mother's because of the situation that happened prior to me going into the detention facility. So my loving grandparents, who were Christians, my grandfather, as I said, was a speaker at the church. They took me in, and things were going very well. I had structure, I had love, and I was really enjoying staying with my grandparents. Until a neighbor girl introduced me to marijuana. E quando eu saí da detenção, eu não podia voltar para casa da minha mãe por conta de toda a situação de ela, né, ter chamado a polícia para mim, eu ter sido presa. Então, os meus avós, né, cristãos, eles me acolheram, levaram para casa deles e estava sendo uma situação de muito amor, de tranquilidade, de estrutura familiar, de segurança, até que eles, né, muito cristãos, até que uma vizinha acabou me introduzindo, né, acabou me apresentando a maconha. So I brought the marijuana into my grandparents' home, and them being the strict grandparents that they flushed it down the toilet, and that was that. They had forgiven me and continued to love me, but I continued to smoke marijuana. E morando com os meus avós, que eram religiosos e estritos, eles acabaram descobrindo, encontraram e, né, jogaram na descarga, jogaram fora, mas infelizmente eu continuei, né, usando, continuei com o vício. So they gave me no choice at this point. I had to go back to my mother's, and my mom took me in. And things didn't change with her. And I really felt like at this point, like no one wanted me. I was going to arcades, having parties when my mom was working, and I ended up getting raped. E na situação com os meus avós, eles disseram que eu tinha que ir embora, que eu teria que voltar a morar com a minha mãe, eu acabei voltando a morar com ela, e por conta de tudo aquilo eu me sentia que eu não era aceita, que eu não era querida. Então, enquanto a minha mãe trabalhava, eu comecei a frequentar galerias, bares e festas, e frequentar todos aqueles lugares me acabou sendo levada à situação de ser estuprada. At this point, I made the decision. I got pregnant, and I made the decision to have an abortion. And this was something that laid really heavy on my mind and would affect me for most of my life. E naquela situação eu acabei ficando grávida e eu decidi pelo aborto, o que foi uma decisão que acabou impactando assim a minha vida, e vou levar isso pro resto da minha vida, porque realmente impactou a minha mente. I felt guilt and shame, and I felt that God wanted nothing to do with me at this point. And I had what is so-called friends who invited me to go to concert with them. So I started going to all these concerts and was invited backstage, I guess because I had the right look. E naquele momento eu sentia culpa, sentia muita vergonha, e o que acontece é que amigos, né, que pareciam bons amigos, começaram a me chamar para essas festas e me levar, né, para esses shows, esses concertos, e eu sempre acabava indo pro backstage, né, que é o camarim, e talvez porque eu tinha todo o look, né, toda aquela aparência que tem muito a ver com o local. So I met a lot of bands that people have heard of, especially in America, bands like Kiss and Motley Crue and Judas Priest. And I'm backstage and I'm getting all this attention. And I'm thinking, this is so great. And I'm listening to these demonic albums. I didn't know at the time, but they're demonic. And I felt like, I'm getting this attention. But what was really happening was the door to Satan was being opened.
E naquele momento, recebendo toda aquela atenção, eu percebi, nossa, é exatamente isso que eu queria, né, de ter toda aquela atenção daqueles cantores, e eu acabei indo, né, conhecer o camarim de vários artistas famosos, né, de várias bandas famosas aqui dos Estados Unidos, como Kiss, o Motley Crue, Judas Christ, Priest. Judas Priest, que são bandas de rock, e comecei a ouvir todas aqueles sons demoníacos, aquelas músicas demoníacas que eu sei agora que são, na época, eu ouvia e, na verdade, o que eu estava fazendo era exatamente abrir uma porta para Satanás na minha vida. My life took many twists and turns at this point, but fortunately, I was able to finish school. And going to a vocational school, I had a background now in dental assisting. So I decided at this point just to get away from my mom, and I moved to South Florida. Apesar de todas essas idas e vindas, né, dessas situações da minha vida, eu acabei conseguindo finalizar a escola e depois fui para um teste vocacional, acabei entrando na assistência dentária e eu decidi que eu simplesmente queria me livrar no sentido, né, de sair de perto da minha mãe e seguir a minha própria vida, e eu acabei me mudando para o sul da Carolina. Não, sul da Califórnia. South So California? Florida, Oh, South Florida. sul da Flórida, sorry. Yeah, that's okay. So I got a job as a dental assistant, and I worked in Florida for several years, and things were going great. I'm enjoying the warm weather. Then I met my children's father, a man from Finland, very handsome man from Finland who spoke broken English, and we fell in love and got married. Então, eu me mudei para o sul da Flórida, arrumei um trabalho como assistente dentária, e eu estava aproveitando muito aquele clima gostoso, né? Estava indo tudo bem, até que eu conheci o pai dos meus filhos, um finlandês, que falava um inglês assim bem, bem básico, e nós nos apaixonamos. I had several miscarriages during this marriage, and I had an ectopic pregnancy, and I desperately wanted children now, right? So all of this was going on, and I'm thinking, okay, I'm being punished for the abortion that I had. And I felt shame and guilt. And this is at a point in my life where I really started repenting and praying and crying out to the Lord and asking for forgiveness. E naquele momento nós nos casamos, nos apaixonamos e nos casamos, e eu perdi 7 bebês, tive 7 perdas na gravidez, e acabei tendo uma gravidez que é a gravidez utópica, que é das trompas, né, quando o bebê fica alojado nas trompas, e eu realmente queria um bebê naquela situação, realmente queria ficar grávida, então eu achei que eu estava sendo punida por Deus pelo aborto, e então eu comecei a orar, comecei a fazer orações de arrependimento, porque eu sentia muita culpa, então essa era a situação, então eu comecei a clamar a Deus por perdão, por estar arrependida do que tinha acontecido no passado. As 1 John 1:9 says, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us of our sins and to cleanse us of unrighteousness. And I held on to that. And we were getting ready to adopt because I wanted children so much that we were willing to adopt. But what happened was I ended up getting pregnant, and I had a successful pregnancy. E o que acontece é que nós queríamos muito um bebê, e eu me lembro do verso de João que diz, né, que se nós nos arrependermos dos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos limpar da nossa iniquidade. Então, nós estávamos dispostos a adotar, porque naquele momento nós queríamos muito um bebê, e o que aconteceu foi que eu acabei ficando grávida, e realmente foi uma gravidez de sucesso. Then we were actually blessed again. I got pregnant again, and we had a second child.
And you have to understand that the doctor had told me before I had successful pregnant, after my ectopic pregnancy, that I would likely never be able to have children. E, na verdade, eu acabei ficando grávida mais uma vez, então foi uma segunda gravidez. E antes de ficar grávida antes da primeira gravidez que deu certo, o meu médico me disse, depois da minha gravidez utópica, que eu não tinha possibilidades nenhuma de ter filho. Então, realmente foram gravidez de sucesso e de milagres também. So during my second pregnancy, however, I had a difficult time. I was very sick with pancreatitis, and I was hospitalized on several occasions. E durante a minha segunda gravidez, eu fiquei muito doente, eu tive pancreatite e fiquei hospitalizada muitas vezes. But anytime I would try to reach my husband at this time, I could not get a hold of him. He was staying out late, and he was coming home smelling like alcohol. And with me being nauseated, it made me sicker. So that was really hard because I'm sick already, and he's coming home smelling, and it's making me nauseated. E naquela situação, eu tentava ligar para o meu esposo, falar com ele, mas eu nunca conseguia entrar em contato com ele, e ele chegava sempre muito tarde. Quando chegava, com um cheiro de álcool, e eu já estava enjoada por conta da gravidez e dos problemas de saúde que eu estava enfrentando, e ele chegava com aquele cheiro, me fazia ficar pior ainda, me sentir pior ainda. So this was a time when I needed my husband desperately, just like when I needed my mom. She wasn't there for me. My husband isn't there for me, and he would come home really late. He ended up admitting to me that he was going to strip clubs. E da mesma forma como eu precisava da minha mãe naquele tempo, no passado, eu estava precisando muito do meu marido naquela situação, e eu não tinha, porque ele constantemente chegava tarde, eu chegava naquela situação, cheirando a álcool, e finalmente ele acabou me admitindo que ele estava frequentando bares de strippers, e eu precisava dele, e não tinha. So I think it's really important that 1 Peter 5, 8, and 9, I think we really need to focus on this when we get married, and be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Resist him, firm in your faith, knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world. E naquele ponto, eu ficava pensando muito no verso de Pedro, né, que diz que o inimigo está como um leão, querendo devorar a todos, que é para nós ficarmos atentos e sóbrios, porque é isso que ele quer fazer com cada um de nós, como um leão nos tragar, e foi isso que os nossos irmãos no passado sofreram também. So here is another generation ripped apart by alcohol and divorce. Because during this time, right before the divorce, I was feeding my son, and I actually invented a toy called Baby Bottle Buddies. And I went to have that patented, and I was able to obtain a patent. So I was going to this law firm on a regular basis. I was very, very vulnerable at this time. And I met the attorney there, who asked me out to lunch. And one thing led to another, and I ended up divorcing my husband. Well, we both divorced. He met someone, and here I am. I met my attorney. So here's the divorce. Então, mais uma geração passando por, né, a minha geração e agora a geração dos meus filhos, passando por um divórcio, passando por uma separação na família. E naquele momento, quando eu estava com as minhas crianças, eu acabei desenvolvendo um brinquedo, né? E eu consegui patentear aquele brinquedo. Fui atrás de uma empresa, né, de uma law firm,
de um escritório de advocacia para que eu pudesse patentear aquele brinquedo no meu nome. E uma coisa levou a outra, aquele meu advogado, né, um dia ele me convidou para um almoço, e aí as coisas foram tendo esse rumo, nós acabamos nos divorciando, ele e eu. Ele se divorciou da esposa, eu me divorciei do meu esposo, e nós acabamos ficando juntos. So this attorney that I met and that I ultimately married was an entertainment patent attorney. So being an entertainment attorney, he's also a producer and a musician. So that meant I was going back into that rock concert world again. E esse advogado que eu acabei me casando depois, ele era um advogado barra produtor. Trabalhava no mundo, né, do entretenimento, e ele trabalhava em produções musicais, então eu acabei voltando para todo aquele ambiente de músicas, de concertos e de shows. And my husband at this time, this attorney, would often brag about his wife and how she had big breasts. I didn't, my breasts were fine, but he offered to pay for me to get breast implants. So I did. E esse meu ex-marido, né, esse marido advogado, ele ficava sempre se gabando dos seios grandes da ex-esposa, que ela tinha feito uma cirurgia plástica para colocar silicone, e no caso, né, meus seios eram ok, então tudo bem com eles, mas eu acabei, por conta, né, dele, acabei fazendo uma cirurgia plástica e colocando silicone nos seios. So I was trying to please my husband instead of pleasing God, because our bodies are a holy temple. And had I been following Christ at that point, I would not have got these breast implants. So I began to get very, very sick and couldn't figure out why, to the point where I nearly died. E naquele momento eu queria agradar o meu esposo, né? Ao invés de agradar a Deus. E o que acontece é que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, tentando agradar ao meu esposo, eu acabei fazendo a cirurgia plástica, coloquei o silicone e eu comecei a sofrer consequências por conta disso, porque eu fiquei muito doente a ponto de quase morrer. So when I'm in prayer and I'm asking the Lord to forgive me, and I'm asking him to show me, what is going on, what do I do? Do I get these out? And then First Corinthians just kept coming back into my mind. And as I'm reading, know ye not that your bodies are the members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make them the members of a harlot? God forbid. And that was in my mind all the time. So I knew I had to get those breast implants out if I were to heal. Então, naquele momento, eu comecei a perguntar a Deus, a pedir que Ele me mostrasse qual era o problema. E o verso de 1 Coríntios sempre vinha na minha mente, né? Que nós somos o templo do Espírito Santo, que nós somos membros do corpo de Cristo, que deveríamos tirar um membro e colocar no corpo de uma meretriz, que Deus livrasse disso. Então, isso ficava na minha mente, e por aquele pensamento de nosso corpo ser o templo do Espírito Santo, Deus me mostrou que eu tinha que tirar aqueles implantes. So just like when I had the abortion and I got in repentance and I cried out to the Lord, I did the same thing with my breast. And he led me to the right doctor who would ultimately take them out, and I began to heal. And I felt so good. My whole body was renewed, and God healed me. E assim como na época do aborto, que eu orava e clamava a Deus né, no meu momento de arrependimento, eu comecei a fazer o mesmo, pedindo a Deus que me mostrasse, que me direcionasse. E Ele me direcionou a um médico, que era, né, um médico que foi exatamente a pessoa que me ajudou e que tirou os implantes, e depois disso eu comecei a realmente me curar, o meu corpo começou a se renovar.
while I was recovering from having my breast implants out at this point, I was on heavy prescription drugs and recovering from the surgery. My husband convinced me to sign a partnership agreement. This is about the patent that I had, and he said I could trust this person. So my husband, being my attorney at that point, I signed an agreement for my patent. E naquele momento, né, que eu estava na recuperação, eu comecei a tomar muitos remédios e aqueles remédios estava bem naquele momento de meio que cura, né, pós-cirurgia, cuidando do meu corpo pós-cirurgia, tomando aqueles medicamentos, ainda, né, me recuperando. E o meu esposo, né, que era advogado, naquele momento ele me trouxe um documento para que eu pudesse assinar, para fazer uma parceria daquela patente que eu tinha naquele brinquedo. E sendo meu advogado, né, ele disse que eu poderia confiar nele totalmente, naquela parceria, e me trouxe aquele documento para que eu pudesse assinar. So after I signed this agreement, right afterwards, I found out my husband was having an affair with my neighbor, and he literally walked out on me and the children. So only to find out he hadn't paid our mortgage for a year, and we were about to be evicted. So the deal was when we got married that I would put the money down on the home from my patent and that he would pay the mortgage. So here we are in a situation where me and the children are about to be evicted because he never held his end of the bargain up. E o que aconteceu foi que após eu assinei aquele contrato, após ter assinado aquele contrato, eu descobri que meu esposo estava tendo um caso com a vizinha. E, na verdade, aquele contrato foi uma situação que me levou a descobrir também que nós estávamos a ponto de ser despejados da casa, porque quando nós nos casamos, o acordo foi que eu colocasse o dinheiro na casa e ele pagasse a hipoteca. E aí eu descobri que ele não pagava a hipoteca já tinha 1 ano e nós iríamos ser despejados. Então, na verdade, ele não cumpriu o acordo dele, não fez a parte dele no nosso acordo em relação à nossa casa. Eu ia perder a minha casa junto com os meus filhos. Ele estava tendo affair, Caso. um caso. Estava tendo um caso com a vizinha e era essa situação. Tinha feito um acordo em relação à minha patente com uma sociedade e estava a ponto de ser despejada da casa com os meus filhos. So when it rains, it pours. Around the same time, I began to suspect my children's stepmother was abusing them. They would come home from visits at their dad's house smelling like nail salon chemicals, and they would have rashes all over their body, and they were getting headaches, and I knew something was going on. So soon I found out the stepmother was running an illegal nail salon out of her home. E naquele mesmo momento, eu comecei a perceber que os meus filhos, eles estavam sofrendo abuso físico, porque eles voltavam da casa do pai e a madrasta estava administrando dentro de casa um salão de beleza clandestino. E eles chegavam em casa com erupções na pele, rachaduras e com dor de cabeça e cheiros de produtos químicos de salão. E justamente nessa mesma situação eu descobri. So during this time, the father actually admitted in a report that he was punching the children. So I'm dealing with physical abuse as well. And the father actually lost custody and he had to attend anger management courses. And at this point, my world is falling apart once again. E depois o meu ex-marido acabou admitindo, né, que ele realmente estava agredindo fisicamente as crianças e elas estavam passando por toda aquela situação.
e acabamos indo judicialmente, ele acabou perdendo, né, a oportunidade de estar com as crianças, de ver as crianças, e foi naquele momento que eu comecei a sentir que o meu mundo estava desmoronando. So, knowing we were getting evicted, I found a temporary place in Virginia. I had met someone online on a dating website, and he came down to visit a couple times, and we talked for a couple months until I actually got evicted. And I got permission through the courts, and the children and I ended up moving to Virginia temporarily. E na situação de ter sido, é, é, ter tido que sair de casa, né, ter sido é, evicted, terem tirado ela da casa dela, então Despejados. ela, isso, despejadas, obrigada, às vezes as palavras começam a faltar, foram despejadas, e naquela situação ela acabou conhecendo uma pessoa online, num site de namoro, e ele morava na Virgínia, então ele visitava vez outra, então ela acabou conseguindo acabei conseguindo uma permissão para que eu pudesse sair e passar um tempo com eles. Eu consegui um lugar na Virgínia, então passar um tempo com eles na Virgínia. So I had a hard time finding a job in Virginia that would pay enough for me and the children to have our own place. So my terminally ill mother at this point in Ohio and my stepfather invited us to move to Canton, back to Canton, Ohio, which is where I'm from, so that I could help care for my mother. Então, naquele momento, morando na Virgínia, eu estava tendo muita dificuldade de encontrar um emprego para me sustentar e sustentar as crianças. E então, naquele momento, eu estava na Virgínia e os meus pais, a minha mãe estava com uma doença terminal, e o meu padrasto me chamou para voltar, morar com eles, para que eu pudesse ajudar a cuidar da minha mãe, porque ela estava muito doente. E eu sou de Ohio, então nós acabei voltando a morar com eles. So it's kind of amazing how God works, because having this very difficult relationship with my mother growing up after the divorce and coming back here now when she's terminally ill, our relationship began to change. And my mother and I grew very close. I was older and more mature, and now I understood my mother had a mental illness that I wasn't aware of when I was growing up. E Deus, ele foi trabalhando de forma muito maravilhosa, porque nessa situação de voltar a morar com os meus pais, de cuidar da minha mãe em doença terminal, a gente acabou se aproximando, e naquele momento já estava mais madura, adulta, então eu comecei a perceber, eu percebi que a minha mãe tinha uma doença psicológica, que quando eu era nova eu não havia descoberto, não havia sabido disso. E naquele momento nós começamos a nos reconectar. E eu tive a oportunidade de cuidar dela estando doente naquela situação terminal. Soon the stepmother began to retaliate. She was always a problem. She got a position as a guardian ad litem at this point. So at this point, the father only had, he was getting ready to have shared custody. And the children's stepmother was very bitter and angry for her, number one, for her nail salon being shut down. Excuse me. And number two, for the father having lost custody and having to attend court-ordered anger management courses. So she got a job as a volunteer guardian ad litem in the same courts where my case was at this point. E eu continuava tendo problema com a madrasta, né, por conta da situação que havia acontecido, por dois motivos: pelo fato dela de terem fechado o salão clandestino, e segundo fato, pelo meu marido ter tido que responder pelo abuso físico em relação aos meus filhos. Então, o que acontece é que
ela acabou conseguindo um emprego no mesmo juizado, na mesma vara onde o meu caso estava sendo passado. 1 Peter 5:8 says, "Be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour." That's why it's so important to always be in the Word of God, and I wasn't at this point. So what happened was she got this position in the same court as a judge who was known for being corrupt and taking children away from good parents. E naquele momento, né, o verso de 1 Pedro, da outra vez eu estava tentando achar, 1 Pedro 5, verso 8, né, vou ler aqui. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E quando, na verdade, nós temos que estar sempre, né, de acordo com a palavra de Deus, naquele momento não estava. Então, aquela madrasta, ela acabou conseguindo trabalhar nessa mesma corte, onde havia o juiz que estava lidando com o meu caso, e era um juiz corrupto que tinha, né, que assim, lidava com situações de pais acabarem perdendo seus filhos, por situações diversas que ela ainda vai contar, mas naquele momento era aquela situação que eu estava vivendo. So the judge in this court ordered me to pay $10,000 for a guardian ad litem fee for when the father abused the children and for when he lost custody. Então, aquele juiz, né, naquela corte, ele me sentenciou ao pagamento de $10.000 pelo fato É muito estranho até falar isso, né? Mas ela teve que pagar $10.000, o juiz a condenou a essa sentença, sendo que quem estava passando pelo processo era o ex-marido por ter perdido a guarda dos filhos por agressão física. So the courts knew I don't have this kind of money, but they vowed to have me arrested if I didn't pay this $10,000. And the stepmother at this point had called me one day and said that she was going to have my children taken from me and I would never see them again. A corte, né, eles sabiam que eu não tinha aqueles $10.000, então a madrasta me ligou, me dizendo que ela iria tomar os meus filhos e que eu jamais iria ver meus filhos novamente. So one day I was here at my mother's house. I'm with my children here at my mom's, taking care of my mother at this point. And I went to get some cleaning supplies at my sister's to clean the house. And I come back and I see 3 sheriff's cars at my mom's house. And I thought something happened to my mom because she's terminally ill. And I come into the house and it was the sheriff. And they said, "We are going to take your children from you." Um detalhe que eu não falei antes, como a corte sabia que ela não tinha 10.000 para pagar, se ela não pagasse, ela seria presa. E aí foi quando a madrasta ligou, dizendo que ela iria tomar os filhos. E aí, um dia, eu estava na minha casa, né, na casa dos meus pais, na casa da minha mãe, na verdade, com os meus filhos, e eu estava limpando a casa com alguns produtos de limpeza, né, da minha irmã, e quando eu vi 3 xerifes, né, o carro de polícia na frente da casa da minha mãe, eu imaginei que alguma coisa teria acontecido com ela, porque ela era doente terminal. E quando eu cheguei, eles me disseram que eles estavam ali para tomar os meus filhos de mim. So having my children ripped from my care and taken to Florida, after knowing everything that's going on down there, at this point, I hit rock bottom. E naquele momento, né, de ter os meus filhos tirados de mim, perder a guarda deles, levados para a Flórida, eu realmente fui ao fundo do poço. So the pain from missing my children, it haunted me constantly. I was either going to commit suicide or I was going to turn to Christ at this point. That's where I was. E naquela situação de não ter os meus filhos comigo, eu me deparei com 2 decisões, ou cometer suicídio
ou realmente me voltar para Deus, que foi o que eu acabei decidindo no final das contas. So I began to pray regularly, and I begged and I pleaded with the Lord to get my children back. I felt like I paid for all the rebellious things that I've done, and I couldn't understand why my children were taken and why this was being allowed to continue when I was a good mother. E eu comecei a clamar a Deus, a suplicar por ajuda, porque eu não conseguia entender o porquê. Na verdade, eu achava que tudo aquilo estava acontecendo por conta do que eu havia feito no passado, por conta do meu período de rebelião. Então, não conseguia entender o fato de ter perdido os meus filhos, sendo que eu era uma boa mãe. So years had gone by and all this was going on, and I felt something was really bad in Florida. I just felt it in my gut, and I got on my knees this night and I cried like I've never cried before. I mean, I couldn't eat, it just really crying out. And I went on the internet the next day, and you'll see there's an actual picture of what looks like an angel. It was taken by a meteorologist, a weatherman in West Palm Beach, which is where my children were at. And I found this the very next day. It was like I was just crying out in repentance, and I found this picture. Ultimately, my daughter and I had this inspiration to pray, and I came up with this prayer, and I actually put this prayer on this cloud that looks like a perfect angel that this meteorologist took. And I knew God was talking to me at this point, and he's telling me everything's going to be okay. And I felt like it was just, I needed to get closer to Christ before I get these blessings of having my children back. God was working on me. E eu lembro uma noite de chorar e de clamar tanto como eu nunca tinha feito antes. Muitos anos se passaram e os meus filhos estavam longe, e eu não conseguia comer, na verdade, só naquela situação de orar e de clamar muito. E eu me lembro, e imaginei que algo ruim estivesse acontecendo com meus filhos lá longe, e eu vi uma foto que um meteorologista tinha tirado, as nuvens do céu parecia o formato de um anjo, e aquilo me deu uma inspiração para eu realmente ter a noção de que eu precisava continuar orando, que eu precisava continuar clamando a Deus em favor dos meus filhos e para tê-los de volta. So when all this was going on, my daughter ended up getting on a bus down in Florida and running away from down there. And she came back to me. She was about 14 years old at this time. And I found favor in the courts, and I ended up getting my daughter back after all these years. Sadly, my children have lost both of their grandparents at this point, so they never saw their grandparents again. However, my daughter did see her grandfather, who was on his deathbed at this point from cancer, but the other grandparents had passed away. Naquela situação, né, após tantos anos, a minha filha um dia pegou um ônibus, fugiu e voltou para casa. E ela tinha mais ou menos 14 anos na época, e por conta disso eu acabei tendo o favor da corte para poder ficar com a guarda dela. Mas naquele período eles acabaram perdendo os avós. Então, assim, eles, né, acabaram... na verdade, o avô ela conseguiu ver no leito de morte, né, antes dele morrer, mas os outros eles acabaram perdendo naquele período de tempo. So my son was still in Florida at this point, and my stepfather had passed away. So I inherited some money, and the first thing I wanted to do, even though that $10,000, I knew that I should have never been ordered to pay that. Sometimes you just have to do what you have to do to help your children, or even though it's wrong. So I went ahead, and after my stepdad died, I paid that $10,000 fee, and I paid off, all my bills. E o meu padrasto acabou
falecendo, e eu recebi uma herança, e apesar daqueles 10 mil que eu tinha, daquela conta, né, que eu recebi, não fazer nenhum sentido eu ter que pagar aquilo, mas eu acabei decidindo por conta das coisas que a gente precisa fazer em relação aos filhos e para ter os filhos de volta. Então, eu acabei pagando para conseguir ter o meu filho de volta, porque ele ainda estava na Flórida. E sorry, can continue. Okay, so the courts were using that fee to keep me out of Florida is what it was, because they didn't want me to get my children back. So, and they knew that if I went to Florida, I'd be arrested. So all those years my children were down there, that fee is what was keeping me from getting my children, because there was some things going on down there that I can't even talk about. It was really bad. But then one day my daughter came down the stairs and she told me that her father divorced the stepmother and that she tried to poison him in an effort to collect insurance money. Então, naquele ponto, eu tinha aquela conta de 10 mil, os meus filhos estavam na Flórida, o meu filho estava na Flórida, e eu não podia ir lá, porque se eu fosse, eu iria ser presa, por conta de não ter pagado a conta e deles estarem lá. E muitas coisas ruins estavam acontecendo enquanto eles estavam lá, coisas que eu não posso nem dizer, porque realmente eram muito ruins. E naquele período de tempo, a minha filha um dia veio e me disse que o pai dela estava se divorciando, tinha se divorciado da madrasta, porque ela tentou envenená-lo para ter o dinheiro do seguro. So I saw this not only as an opportunity to finally get my son back, who was still down there in Florida, but I had forgiven the father for his role in what he had done, because I knew I had to find forgiveness in my heart in order to heal myself. And at this point, my son was much older. And as I had mentioned, I paid off that guardian ad litem fee. So now I could go down to Florida. So I did. Então, naquele momento, eu decidi que era o momento, né, de ir atrás, de conseguir o meu filho novamente de volta. Ele estava na Flórida e eu já havia pagado a conta, né, então eu poderia ir atrás disso. Tinha perdoado o pai dos meus filhos por tudo que tinha acontecido, porque eu precisava ter perdão dentro de mim para realmente ser perdoada, para realmente seguir em frente, e foi isso que eu fiz. So I'm down in Florida, and where I'm staying, I heard a bang, 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 bang on the door. I'm like, what's that? And I go to the door, and there's 3 sheriffs out there, and they're looking for me. And when I asked them for the warrant, they said they don't need one. E quando eu estava lá na Flórida, eu ouvi o barulho, né, na porta, bem, bem, bem. E quando eu abri, né, não sabia o que estava acontecendo. Quando eu abri, eram 3 xerifes que disseram que estavam ali para me prender. E eu falei, mas cadê a ordem de prisão? E eles disseram que eles não precisavam de uma. So I asked them if this was about of the writ of attachment for the guardian ad litem fee, because I had a receipt with me that I paid for it. E eu perguntei se isso era em relação àquela conta, né, ao pagamento, em relação à guarda dos meus filhos, que eu tinha o recibo, que eu poderia mostrar a eles. So they took me to jail, and they said you would have to deal with the courts with the guardian ad litem fee. So I was in jail for 3 days. Eles me disseram que eu tinha que ir para a prisão e que eu teria que lidar com essa questão, né, da guarda e do pagamento da guarda, enfim. E eu fiquei lá presa durante 3 dias. But God had a plan. He had me in jail for a reason. Not only did I become closer to Christ, I was reading the book of Job, and I witnessed to all the non-believers in there. Mas, na verdade, Deus tinha um propósito para isso. Um propósito para eu estar na prisão. Porque no momento eu estava lendo o livro de Jó,
E eu tive a oportunidade de testemunhar para outras pessoas que estavam ali comigo. So when I got out of jail, and I never got a court hearing. So when I did get out of jail, after 3 days, no court hearing or anything, I was walking out and I found this little triangle, like something on the ground, and it was shaped like a triangle. And I was like, what is that? And I picked it up and it was a letter. E eu nunca passei pela corte, nunca tive que passar pelo tribunal, nunca aconteceu isso. E no dia que eu estava saindo da prisão, eu olhei para o chão e tinha um pedaço de papel, ele estava dobrado no formato de um triângulo. E quando eu peguei, era uma carta. So when I started reading this letter, and I cry right now because I'm just thinking about the letter, it says, God is with you wherever you go. And it goes on, and I don't want to read the whole thing, but it goes on to say what God's plan has been for me my whole life and while I was in jail. And everything in that letter was what I was doing in jail as being a witness for the Lord. And he's telling me what my plan is for my life in this letter. And I couldn't believe it. I started crying. And it was, my son came to pick me up from jail. And I read it to him. And it was a witness for my son too, because he couldn't believe, he almost got tears in his eyes because he could not believe this letter that I was reading to him. So this made it clear it was a voice from God. It was a letter. I call it a letter from the Lord because that's what it was. So at this point, I have forgiven the father. And although he still struggles with alcohol, he admits to having a problem. And I pray for him regularly. But we talk all the time, you know, about our children. And we're both healing together. E naquele momento que eu peguei aquela carta, eu comecei a ler aquela carta e ela era literalmente uma carta de Deus para mim, me contando tudo o que tinha acontecido na minha vida, os porquês e o porquê de eu estar presa naquele local, e todos os propósitos que ele tinha para mim, e eu fico, né, emocionada por lembrar daquela situação. E naquele dia o meu filho foi me buscar e quando eu mostrei a carta para ele, ele também se emocionou, porque realmente era assim uma carta de Deus. Eu realmente chamo isso como uma carta de Deus, contando, falando a mim sobre todos os propósitos que ele tinha em relação à minha vida e o propósito que ele tinha tido naquela situação de eu estar presa naquele local. Deus te ama. Deus está com você onde quer que você esteja. Você sempre pode recorrer a Ele, sempre falar com Ele. Ele está pronto para ouvir. Você pode dizer a Ele que não está feliz com a sua vida, que está zangado com tudo o que aconteceu em sua vida e não sabe como lidar com isso. Diga a Ele como você se sente. Ele sabe que só quer ouvir e conversar com você. Ele é o Rei com quem você não precisa marcar hora para falar. Você é sua criação. Seu filho, tudo pertence a Ele. Você pode pedir a Ele qualquer coisa. Ele é o seu Pai Celestial que criou todas as coisas, incluindo você. O mundo está ao seu alcance. Ele é puro amor. Tudo que Ele faz é para o bem e para o bem de todos. Coisas ruins acontecem porque Satanás está solto. Temos a chance de seguir o diabo ou Deus. A vida é uma batalha, por você, por sua alma. Deus só quer falar com você e estar com você nesta jornada, como Adão e Eva no jardim. Tudo o que eles fizeram foi conversar com Deus e desfrutar de sua provisão. Ele o ama e fará qualquer coisa para que você se volte para Ele, até que você não tenha para onde ir, a não ser olhar para Ele. Ele pode usar sua vida como um testemunho de ser trazido das trevas para a luz. Ele só pode usar aqueles que já passaram por isso. Não sei sobre você, mas só consigo ouvir pessoas que já passaram por coisas semelhantes às que passei. Não consigo ouvir ninguém que não conheça a dor.
Oro para que o céu se abra e derrame bênçãos infinitas sobre você e em sua vida, e que Deus derrame sua graça sobre você em abundância. Assim, você pode conhecer seu amor e experimentar a verdade do poder de seu amor e luz em sua vida. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe. E o meu ex-esposo, ele eventualmente a gente voltou a conversar, né? Porque eu o perdoei, e mesmo que ele ainda tivesse os problemas com álcool, mas nós dois acabamos nos curando por conta de sempre ter que conversar sobre os nossos filhos e resolver as situações, os problemas, ter que manter esse contato, nós acabamos nos ajudando. Matthew 18:21-22 says, Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother or sister who sins against me? Up to 7 times? Jesus answered, I tell you, not 7 times, but 77 times. My children and I are closer than ever. They both serve overseas in the military. I'm now baptized in the Seventh-day Adventist faith. I'm a published author of children's books, and I started a project called the Kinder Garden Project. So all along, the Lord was just trying for me to get close to him. But I had to go through my trials and tribulations because of the choices I made in my life. But 2 Samuel 22 says, the Lord is my rock and my fortress and my deliverer. And that's what he's always been for me in my life. Ela cita um verso que diz, né, que os discípulos perguntaram a Jesus quantas vezes nós teríamos que perdoar, se era 7 vezes, e Jesus disse, não, 70 vezes 7. E esse verso que ela traz, e ela fala, e né, eu e os meus filhos, nós somos muito próximos, os meus filhos, ambos servem As Forças Armadas. serviço militar, isso, a Leimar, eles são muito próximos a mim, e eu fui batizada na Igreja Adventista do Sétimo Dia, sou uma autora de livros infantis, tenho um projeto chamado Kindergarten, que é basicamente, né, o kindergarten é a pré-escola, e hoje eu consigo perceber que Deus, ele sempre me quis por perto dele, mas todas as situações que eu passei, na verdade, foram consequências das minhas decisões, da minha própria rebelião. God gives us choices. We will live by the consequences of those choices. Sadly, only after we suffer as a result of our bad choices will we turn to the Lord. E Deus nos dá a oportunidade de tomar as nossas próprias decisões. Nós temos as nossas escolhas. E, eventualmente, nós acabamos sofrendo, tendo as dificuldades por conta dessas nossas próprias escolhas, que Ele nos permite tomar, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. So I encourage and I pray people will make choices that are pleasing to God. Whatever it is you have done, God is a loving and merciful God. He can help you overcome anything. You just have to make the final decision to take it to the cross. When you do and you repent and change your ways, I believe your blessings will ultimately flow and you will have the peace and love you always deserved. E o que acontece é que Deus, ele nos quer sempre por perto, mas nós precisamos tomar as decisões certas. Então, você, eu, cada um de nós temos que tomar as decisões que nos levem para a cruz. E mesmo que a gente tenha feito coisas erradas, nós precisamos nos arrepender, clamar a Deus, Ele vai nos perdoar. Mas nós precisamos tomar essa decisão de estar perto dele, de buscar a ele, de clamar a ele e de nos arrepender. The bigger plan was to get closer to Christ so he can use me to help other children and to help parents that are going through similar circumstances, who have been bullied, abused, and deceived by these demonic forces that are tearing families apart and destroying the lives of children. E o grande plano, né, de Deus para mim é realmente ajudar famílias, ajudar crianças que estão passando por situações semelhantes e
realmente, né, lembrá-las de que elas precisam se focar em Deus, né, voltar para Deus. Pessoas e famílias que estão sofrendo dificuldades, que estão sofrendo bullying, que estão sofrendo diversas situações, e poder ajudá-las a realmente se voltarem para Deus, para realmente buscarem a Ele. So I encourage everyone who's watching to go to www.thekindergardenproject.com to see how the Lord is using me and to see the miracles he's done in my life and how I overcame my circumstances and my bad choices that I made and how he turned them into something good and pleasing to the Lord. Also, the Kinder Garden Project is teaming up with Little Light Studios, and this spring, late 2023, we're doing a fundraiser in an effort to build an animation studio to produce quality Christian children's videos and content. So I encourage everybody to donate to Little Light Studios at www.littlelightstudios.tv. So you can learn more, and that's going to be this spring. Uhum. Então, o meu projeto, né, o meu site é www.kindergartenproject.com e é um encorajamento para que as pessoas entrem no meu website, para que eles vejam o projeto que eu tenho feito, como Deus tem transformado a minha vida, como Ele tem feito coisas maravilhosas, e eu trabalho em conjunto com o Little Light Studios, que é www.littlelightstudios.tv, porque nós temos um projeto, né? Nós temos uma ação para arrecadar fundos para fazer animações cristãs para as crianças, para que as crianças tenham esse contato com Jesus. Então, eu encorajo pessoas a realmente fazerem doações para que a gente possa, né, levar adiante esse projeto. Yeah, that's all. Thank you Amém. so much for having me on. Muito obrigada por me trazer aqui, por me ter aqui com vocês. Amém. Right. Thank Thank you so much. God bless you. Thank you for having me on. I'd like to close in prayer if we could. Nós podemos fechar com a oração agora? A gente queria fazer umas perguntinhas, se for Okay. possível. Mhm. Pra falar So, Tammy, they have some questions to ask Oh, you. sure. Okay. Yes. Before we close. Yes. Ok. Perfeito. Então, a primeira pergunta que nós temos na verdade, são duas perguntas, né? Mas vamos separar. Seria assim: os adolescentes que carecem de muita atenção, assim como ela, eles carecem de muita atenção, né? Eles acabam indo para a rebeldia. E isso impede os pais de terem acesso a eles por causa da rebeldia, né? Qual deve ser a atitude dos pais em relação a essa situação, além da oração, né? O que ela aconselha os pais, como lidar com esses jovens que eles não conseguem acesso para a rebeldia? Okay, so when kids became teenagers, sometimes they face a lot of problems, and these problems lead them to rebellion. So instead of being close to the parents, they tend to be part away, and they would like to ask you what kind of advice would you give to the parents to lead, to help the children's we know that we have the prayers, but what other thing could they do to help their children, to help their teenagers that are in rebellion, that are facing these struggles? Right. I think the most important role as a parent is to listen to their children. I feel like when you listen to your children, you're opening up not only your heart, but the children's, and you're helping them to heal, because just by listening, those children are going to heal from whatever they're going through. So it's really important that you listen to your children, that you love your children, and that you learn from your children. So there's the 3 L's. And when you do that, your children are going to heal.
And I think that's the most important thing, is to learn, listen, and love. Então, ela falou 3 coisas muito importantes para os pais, que é, na verdade, ouvir os filhos, aprender sobre os filhos e amá-los, né? Quando os pais fazem isso com os filhos, aprender a ouvi-los, aprender a ouvir o que eles têm a dizer, eles acabam sendo curados, né? Então, isso é uma forma de amá-los também. Então, aprender sobre eles, aprender a amá-los, independente da situação. E isso vai ajudá-los nessa fase de rebelião, nessa fase de rebeldia. E é basicamente, em inglês, são 3 L's, né? Listen, learn and love. Mas no português, né? Ouvir, aprender e amar os filhos. Very good. Amém. Amém. The second question, a segunda pergunta, seria agora para ela falar para os adolescentes, os jovens que Que ela estão Passou por isso. em fase de rebeldia, não estão sabendo lidar com o que está passando, que conselho, né, que orientação que ela dá, então, agora direcionado aos jovens, aos adolescentes que estão passando por situações tão desafiadoras e tão difíceis de lidar como ela passou. So the first question were about the parents, but now the second question is about the teenagers, the youngers that are passing through some situations that are leading them to this rebellion, to this feelings of deception. And what would you say to them? Because you've been in the same situation, but what would you say? What kind of advice would you give to them? First of all, I think that the most important thing is don't run away. I was really blessed that nothing happened to me, and that I did go back home, and I'm really glad I did, because a lot of times children that want to run away end up getting hooked on drugs, and they get trafficked. So I would encourage children to not run away, number one. And number two, if you can't turn to your parents, well, you turn to Christ. Number one, get in prayer with the Lord. Don't turn to drugs and alcohol and music. Turn to the Lord, watch godly videos, and trust in the Lord with all your heart and with all your soul, and things will get better. And that was where I made my mistakes, is I didn't trust in the Lord, and that's what I should have done. O primeiro conselho, talvez o mais importante, um dos mais importantes nessa situação é jamais fuja de casa, jamais fuja. Ela diz que teve sorte o suficiente para não acontecer nada com ela em relação a drogas ou até tráfico humano, mas assim, é um conselho que ela dá para os jovens passando por situações assim, jamais fugir da situação. E o segundo, mais importante, é voltar para Deus, né? Se voltar a Deus, buscar o Senhor, orar, e ela e não voltar para músicas ou para filmes ou para influências ruins, mas realmente se voltar para o Senhor, porque Ele realmente vai direcionar. Então, ela diz que uma das coisas que ela deveria ter feito foi isso, porque o fato de não ter se voltado para o Senhor fez com que ela acabasse tendo consequências, né, para as decisões que ela tomou. Ok, thank you. A gente queria pedir também, Ju, se ela pudesse falar um pouco mais sobre o que é o ministério dela, o projeto dela. Eu sei que ela falou para o pessoal acessar, para entrar lá no site, conhecer mais da história, mas pede para ela contar o que eles vão encontrar ali, que possam ajudá-los, enfim. Okay, so now they want you to talk about a little bit more about your project. What people are going to see there? What are they going to see about your project? What can you share to us about it? Yeah, I started the Kinder Garden Project because of everything I went through in my life, with number one, with the bullying. I couldn't read, and I was bullied in school, but I ended up getting a children's book published. So I want children to know that just because they struggled with reading or they struggled with bullying, things are going to turn out good in their life. And what we do is we reach out to those children, the Kinder Garden Project, and we do events
that help children. I do art classes where I talk about the Lord and during the art classes, because when you incorporate the art and biblical principles, it helps children to heal. So we incorporate the two together, and we are also going to be working with Little Light Studios because the books and the videos that children watch are extremely impressionable on children's lives. I mean, they have an impact. So when children are watching videos that aren't biblically accurate, or they have a dark agenda, this is going to affect children. It's going to affect their lives, and they're going to become angry, and they're going to grow up that way. So I think it's really important that we get really good video content in the eyes of children. So that's the fundraiser that I'm going to be doing with Little Light Studios. So I encourage everyone to go to the Kindergarten Project website, and they can learn a lot more. You can see the art projects that I've done. My dad left me some sea glass when he died of cancer. He had collected sea glass while he was serving in the Navy and traveling all over the world. And I didn't know what to do with the sea glass. So I was inspired to start doing art. I didn't even know I was creative. So I started doing all these art projects with this sea glass, and it made me feel better. I was like, wow, this is nice. I feel like, I'm creative. And then I would listen to my Bible app while I'm doing all this sea glass art. So I'm learning about the Lord, and I'm creating this sea glass. What is a sea glass? Sea glass is from the ocean. It's the little pieces of glass that come up from the ocean that have been tumbled over the years and years. And it's beautiful, beautiful little pieces of glass. And my dad would collect that. And I started making art, and I would listen to my Bible app and get more creative. So I incorporate all of this into my art, and I teach children how to do this type of art. And I talk about the Lord, and I help them to heal. Ok. Então, o projeto, ele tem muito a ver com o que ela passou na vida dela, como ela sofreu bullying na escola por conta de estar sofrendo em casa, então ela não conseguia ler, então isso era um problema muito sério. Então, a criação do Kindergarten é justamente para ajudar essas crianças que passam pelas mesmas dificuldades, principalmente por bullying. Então, ela tem vários projetos, né, no website, e lá as crianças podem acessar a classes, e essas classes ela faz com as crianças em parceria com, assim, é uma parceria de aulas de artes com o ensino sobre a Bíblia, sobre as escrituras, e então ela faz uma parceria, porque quando as crianças começam a trabalhar a arte, né, a desenvolver a arte, e assim, a junção da arte com o estudo da Bíblia, com o trabalho espiritual, naturalmente as crianças acabam sendo curadas. Então, a junção com o Little Light Studios é justamente para que as crianças tenham estímulos visuais, né? Ao invés de ficar assistindo todos os vídeos que a gente tem numa agenda, né, global enfim, de levar as crianças para o mal, para, né, a escuridão, para a agenda do inimigo, né, que é justamente destruir. A intenção de arrecadar fundos para o projeto Little Light Studios é para que eles possam fazer desenhos e tudo que for, assim, chamativo para as crianças na parte visual, né, para que elas possam ter esse contato com as escrituras e com a arte, e não se envolverem nesse outro lado que a gente sabe que também é muito chamativo. Então, na verdade, o encorajamento é para que as famílias entrem, descubram toda a parte artística. Ela disse que nem sabia que ela tinha esse lado artístico, diz que o pai delas, quando trabalhou na Marinha, ele colecionava muitas, assim, sea glass, é como se fosse vidro, né, mas assim, formados no oceano, né, que são formados lá dentro do mar. Então, ele deixou vários para ela, né, vários desses sea glasses, que são, assim, pedrinhas, basicamente, pedrinhas de vidro, né, do oceano, que basicamente são lá dentro do mar, que são quebradas, né, dentro do mar mesmo, e ela tinha muito desse material e ela não sabia o que fazer, então ela começou a fazer essas aulas de artes, começou a juntar esse material,
começou a ser criativa, coisa que ela nem sabia que ela tinha essa criatividade, e é isso que ela passa nas aulas de arte, esse estímulo para as crianças, para que elas possam trabalhar isso em função ao ensinamento sobre a Bíblia, em função, em junção com o ensinamento sobre Deus, para que as crianças realmente possam ter essa cura, basicamente trabalhando com a questão do bullying, né, que foi o que ela sofreu. E é uma junção com o Little Light Studios para que haja conteúdo, né, para que possa ser feito conteúdo para as crianças. Uau, Uau, amazing, awesome. incrível. Thank you. A gente vai até deixar aqui, pessoal, na descrição do vídeo, todos os links aí para vocês acessarem, tanto o site do Kindergarten, quanto também o do Little Light Studios, para vocês, né, terem esse acesso aí e poder conhecer mais, né, William? Exatamente. E Eu mesma acessei ontem o site, é bem legal, tem o livro dela também. Aí eu não sei se já está em português, eu acho que não, mas é bem interessante, interativo, Uau, bacana. legal. very good. Thank you. Quero agradecer, Ju, a você, a Tami, por aceitarem aqui estar hoje aqui compartilhando essa história Exato. e perguntar para a Tami se ela quer falar mais alguma coisa, senão ela pode fazer a oração para a gente fazer o encerramento de hoje. Okay, so they want to thank you for being here, for the opportunity, for sharing your testimony, and they want to ask you if you want to say something more, maybe, well, anything that you want to say. If yes, you can do it now, or if no, we can end with a prayer. I will go ahead and end it in a prayer, but I do want to thank them for this opportunity to give me a platform to help parents and to help children heal. That's what the Kindergarten Project is all about. It's about helping parents and children heal. Uhum. So, Ela quer agradecer também, né? Agradecer pela oportunidade de falar sobre essa plataforma, que é o Kindergarten Project, justamente para ajudar crianças a se curarem, crianças e pais, né, que passam por situações assim, de sofrimento, de dificuldade, ajudá-los a realmente se curarem, e é um projeto, né, especial. Então, ela quer agradecer pela oportunidade de poder falar sobre isso e ir direto para a oração. Okay, so do you want to pray? And yes. I will translate every line, okay? So you Okay. can. Okay. Dear Heavenly Father, we thank you, Lord God, so much for giving this opportunity and this platform to bring about your words of peace and healing, Lord God. And I pray these mothers and these children that are going through these trials and tribulations, that they will turn to you, Lord God, and not leave an open for demonic possessions, Lord God, because this is all about you, precious Father. When we turn to you, Lord God, that's when the healing starts coming, and that's when we start getting the blessings that you want us to have. So I pray, precious Father, that these mothers and these fathers and these children will recognize that there are consequences for their actions, and that they will turn to you, Lord God. And we pray these things, and we thank you for everything you do for us, Lord God. In Jesus' holy name we pray. Amen. Querido Deus, nós te agradecemos pela oportunidade, te agradecemos pela plataforma que nós temos para ajudar pais e mães e familiares e crianças que estão passando por dificuldades, e uma plataforma que pode ajudá-los a se curarem das dificuldades, dos sofrimentos, e nós te agradecemos por isso, te agradecemos porque pais, familiares que sofrem, que passam por dificuldades, podem se achegar a ti, e nós te suplicamos que todos eles possam realmente se achegar a ti e pedir a ti o amparo e a sabedoria que vem de ti para tomar as decisões corretas, para instruí-los no caminho que eles devem andar. Nós te agradecemos e te pedimos que o Senhor esteja conosco, esteja com cada um deles, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amen. Amen. Amém, amém. Thank you. Thank you. Então é isso, pessoal. Olha quanta coisa a Tami passou na vida dela.
Eu não sei o quão você já passou por experiências que não foram tão agradáveis, por situações desde a sua infância, mas você pôde ver que a Tami tinha um lar estruturado, e aí começou a desestruturar, ela começou a passar por bullying, perdeu amigo na infância, os pais, né, um envolver com álcool, né, bebedeiras, a mãe começou a ter alguns outros problemas também, e tudo isso foi acumulando numa criança, e foi trazendo vários traumas durante toda a vida, né? E passando por várias coisas, né? Ela foi Exato. presa, ela se envolveu, com drogas, ela se envolveu com pessoas e meios que não agregavam espiritualmente. Sim, ela acho que deixou uma mensagem mais forte foi em relação a quando ela fala de rebelião, a redenção são as escolhas que foram tomadas, né? Ela teve sim um lar estruturado, né? Mas ela pesa muito na questão das escolhas. O livre-arbítrio é você que tem esse poder, ninguém mais tem além de você. E você pode escolher hoje servir a Deus e por caminhos retos, ou livremente servir ao inimigo e passar por situações bem torturosas como ela passou. E é lindo ver como Deus nunca desamparou, porque sempre que ela o buscou, ele respondeu. E ele respondeu até de Misericórdia. maneiras como ela nunca ia imaginar, né? Como foi o caso que ela contou ali daquela carta. Então, assim, Incrível. Deus sempre está de braços ali abertos, com a mão estendida, esperando você também segurar na mão dele. Então, qual a decisão que você vai tomar hoje? Qual a decisão qual a escolha que você vai fazer? Então, a história dela vem para nos trazer muitas reflexões sobre a nossa vida, sobre como a gente é afortunado muitas vezes, né, por não passar por tantas situações tão difíceis, né? As situações que ela passou com os filhos, ter que pagar é, por algo que ela não tinha culpa nenhuma, um dinheiro que ela não tinha. E assim, e ainda assim Deus conseguiu, né? Deus consegue todas as coisas, né? Mas Deus a ajudou ali a restituir tudo. Amém. Então, Amém. tenha essa certeza no seu coração também. Se entregue a Deus e saiba que Ele cuida de você. Amém. E para você que gostou desse conteúdo, aqui nós temos uma playlist chamada Qual a Sua História, onde tem testemunhos nacionais e também internacionais. E lá tem vários conteúdos muito, muito bons para o seu crescimento espiritual. Exato. Então, nós nos vemos no próximo vídeo aqui no canal. Que Deus abençoe a sua vida e até mais, Até tá? mais, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau.